Gilberto, Pedro, eu olhei aqui, procurei aqui o livro dos economistas políticos. Tem um que é cinza com uma cor amarelada e o outro que é cinza com rosa, né? Esse é o amarelo, né? O que é? São edições diferentes? Não, ou são volumes diferentes? Não, só tem esse volume. Eu vi no Google, tem um outro que, em vez de ter essa faixa amarela, a faixa é meio rosada. É meio comunista. Perdeu a cor. Tá. Bom, colegas, então, fiquem à vontade para os seus questionamentos. Melhorou a garganta, Pedro? Melhorou. Então tá. Obrigado, hein? Tá, legal. Não sabe o que é essa secura muito grande aqui em São Carlos. Hoje a umidade estava, que não é a umidade, 16 graus, entende? Praticamente só seca mesmo, né? O ar todo meio com uma névoa. Exatamente. Não é o fim do mundo, mas está... Atrapalha muito. Atrapalha. Colegas, fiquem à vontade. Posso começar, Gilberto? Fique à vontade, Benê. Aproveito para justificar que eu preciso sair por volta das 8h30. Pedro começou fazendo a exposição mencionando a China, não é? Que teria pela forma como produz, não é? Liberaria a produção, né, nos termos que o capitalismo, né, o modo de produção capitalista não consegue fazer. Claro que eu acho instigante essa questão, não sei se você poderia desenvolver um pouco. De fato, a gente percebe isso, né, primeiramente pela abundância de produção, pelos preços baixos, né, e agora com qualidade. Como que se dá, né, a convivência desse modo de produção chinês, vamos dizer assim, né, em diálogo, né, com o capitalismo ocidental, né? Que implicações isso vai ter? Isso vai contribuir, não é, para acirrar, digamos assim, ou para acentuar o impasse do modo de produção capitalista, ou pode alimentar, não sei, é uma dúvida, não é, que me surgiu durante a sua exposição. Como é que você entende isso, Pedro? Não sei se é uma questão muito fácil de desenvolver, mas é uma dúvida que me surge. O Benê, eu publiquei um artigo no site do Gilberto, eu não estou me lembrando agora do título, mas eu tento mostrar como não são duas coisas, o desenvolvimento da China e o fracasso econômico dos Estados Unidos. É uma única coisa, entende? Não estão acontecendo duas coisas no mundo, está acontecendo uma só, que é a decadência de um modo de produção, exatamente pelos aspectos que eu acentuei, e, evidentemente, cuja solução, entende? A não ser que se recorra a alguma divindade, a única solução entre os homens é essa de exatamente transitar para um modo de produção em que a base, né, da anterior são as classes sociais, ou seja, a produção que alimenta a propriedade privada, que está muito mais para a privada do que para a propriedade, na verdade. Mas, enfim, isso é apenas um comentário à parte. Então, eu acho que, por aí, né, você consegue entender esse relacionamento. A União Soviética mantinha esse relacionamento, né?
a produção agrícola no Brasil tem dependência absolutamente da China, e a China tem dependência dessa produção. Então, é uma coisa só, nenhum país está dependente do outro. Existe aí uma forma de mudança que está acontecendo, entende? Evidentemente que, para atender essa necessidade chinesa, algum elemento diferente está se introduzindo na produção agrícola brasileira. Por exemplo, é possível, até se fala mesmo, que a gente, essa produção de soja, milho, etc., é mais desenvolvida em termos industrial do que a própria indústria, na indústria no Brasil, né? Então, por aí você vê que os capitalistas têm que exatamente introduzir elementos para atender esse mercado, cujos elementos entram em contradição com a própria produção capitalista. Isso é um processo que está ocorrendo, necessariamente, entende? Por isso mesmo é que você tem, ao mesmo tempo, por exemplo, eu li uma matéria de um empresário brasileiro que ele dizia, eu procurei, ele produzia alguma coisa, não me lembro agora, isso não interessa tanto, tá? O valor de uso que ele produzia. E eu não encontrava preços mais baratos do que os produtores chineses. O que eu fiz foi mudar para a China, e de lá ele exporta para cá. E ele dizia, eu produzo na China por um preço 4 vezes menor do que no Brasil ou em outro país capitalista. Entende? Por que ele não foi para os Estados Unidos? Essa pergunta é importante de se fazer, entende? Porque a gente tem diariamente no Instagram informações sobre o desenvolvimento chinês, é insuficiente, porque não mostra exatamente o aspecto mais profundo. Mas no que se refere ao resultado desse desenvolvimento, a gente já vê coisas que a gente poderia considerar, em termos, por exemplo, do Brasil, coisas fantásticas, né? Inconcebíveis nas condições de produção no Brasil. Por isso mesmo se fala numa aproximação maior, não é? Do Brasil com a China, através exatamente dos BRICS, que são uma força nova que aparece e que põe em questão exatamente o capitalismo. Isso não é dito. Fica naquela história, o sul global, o norte não sei o quê, desglobal, e por aí afora. Não diz exatamente que o que nós temos com os BRICS, e é um fenômeno, eu chamaria até de curioso, que a tão curto prazo, entende? Ele contém a possibilidade de um desenvolvimento do tipo chinês, né? Sem grandes mudanças, inclusive, na sociedade. Por exemplo, a China levou para o Laos uma ferrovia, esse trem-bala, né? E fez a mesma coisa na África, um país africano. Ou seja, essa mudança muda tudo, na verdade. No dia seguinte, um africano que está acostumado ainda com o tambor da velha sociedade primitiva, entende? Ele vai viajar num trem que o leva em 400 quilômetros em menos de 1 hora. E aí? Isso se chama transformação. É essa transformação que é concreta, que está se realizando exatamente no momento atual, e que é, segundo Putin, para repetir um grande nome, irresistível. Ele e o Lavrov, em todos os seus discursos, praticamente, tocam nessa questão. Estão mais para a União Soviética do que mesmo para a Rússia, simplesmente. A velha Rússia.
Mais alguma questão, Benê? É porque, na verdade, a primeira experiência socialista se deu na Rússia, o país mais atrasado da Europa. E Lenin teve que chamar, dizer que eletrificação era socialismo. A Rússia não tinha transporte, a Rússia não tinha indústria. Então, o exemplo que ficou de socialismo para a sociedade, na contraposição entre o mundo burguês e o mundo socialista perdia de cara. Não adiantava você dizer, não, mas todas as crianças têm comida. Tá bem, em Cuba tem um cartaz dizendo não tem nenhuma criança dormindo na rua. Mas todas as vezes que você vê notícias sobre Cuba, é sempre de gente pobre, de casa pobre. Então, argumentar com o progresso do socialismo não se sustenta, porque até agora só atingiu países muito pobres. De repente, a China é um escândalo, né? Mandaram para o Pedro uma matéria, a construção de uma ponte. Ele perguntou a um amigo dele, falou, mas essa ponte é onde? Esse amigo respondeu, tem operário? Ele falou, não, ele falou, se não tem operário, é na China, cara. Entende? Porque são as máquinas que fazem. Então, já o Aristóteles dizia, se puser uma máquina, se puser a roda para girar sozinho, cara, vai ser uma maravilha. Então, mas evidente que a gente está vivendo um momento, porque essa não é a primeira transição da história. Já houve muitas. Só que essa tem um perigo imenso, que são as armas atômicas. Então, Israel está provocando tudo que é possível, matando diante da televisão as crianças palestinas, as escolas, os hospitais, para ver se o mundo socialista entra. Eles precisam urgentemente de uma guerra. Então, nós estamos vivendo num momento muito especial em termos da história, porque você não tem na China uma única declaração. A China não fala uma palavra a respeito do desenvolvimento das forças produtivas. Você vê as fotografias, você vê o desenvolvimento, mas os chineses estão sendo mais chineses do que sempre. Eles ficam com aquele arzinho de que está tomando chá, e não entra na briga teórica, porque não adianta essa briga agora. Essa transformação é tão radical, que se não se usar bomba atômica, a gente passa essa. É um momento extremamente perigoso para a humanidade, porque você não acredita que alguém lá do Departamento de Estado tem algum escrúpulo. Desde que não caísse no quintal deles, eles não têm o menor escrúpulo. Nós vivemos mundialmente sob a égide dos Bolsonaros, porque não tem, a burguesia não se apresenta mais como classe dominante, porque ela não é mais classe dominante. Ela tem dinheiro, mas ela não é classe dominante, porque dinheiro enfiado num paraíso que não é paraíso
o dinheiro para a burguesia é fundamental quando esse dinheiro é capital. Mas nós estamos vivendo um momento que esse dinheiro não pode ser capital. Porque o capital só é capital se o trabalhador pegar esse dinheiro e transformá-lo em capital. Então, no banco, você bota 10 e tira 20, mas esse 20 não é capital, é dinheiro. Foi tirado da fome de alguém, mas é dinheiro. Então, nós estamos vivendo um momento e a esquerda no Brasil, e eu acho que no mundo inteiro, na minha interpretação, a esquerda está muito intimidada. A esquerda está com medo, porque Marx, na verdade, prestou um mau serviço, digamos assim, porque as outras transformações históricas aconteceram, mas Marx previu essa. E Marx avisou: o desenvolvimento levará à transformação. Então, a esquerda está quietinha no Brasil e no mundo todo, esperando. Bom, já que vai acontecer, então a gente espera, sentado. A esquerda está esperando sentado. Depois, nós estamos vivendo um momento em que a internet prestou, no meu entender, um serviço fantástico para a direita. Todo mundo enfiado no celular, você não olha o mundo. Você não participa, não tem atividade política, não tem discussão das coisas, não tem jornal, não tem televisão, não tem revista, não tem... Aí o Pedro se engasga todo para falar da importância da economia política. Tem a nossa live, né? Não, e depois a questão da economia política é como se o Galileu ficasse falando sozinho, né, a respeito da Lua. Se a igreja não se antepusesse, não se contrapusesse ao Galileu, ele pode ficar falando que tem Lua. É importante o Galileu porque é um momento que ter aquela terra ali naquele lugar é uma revolução. Nós estamos vivendo um momento que a esquerda toda, no máximo, a gente discute se as mulheres têm direito à igualdade, se preto é igual a branco, quem é que vai ser o prefeito. É isso que a gente discute. Aí não há história que ande. Bom, e a gente é do tempo do Repórter Esso, de noite, eu ia lá, dava as notícias e pronto. Agora é 24 horas por dia, a mesma notícia. Eu vejo 5, 6 vezes a mesma notícia. É um avião que caiu, que foi substituído por uma influência que foi presa, aí depois só fala daquele outro negócio, é uma coisa horrível. Mas eu queria lembrar uma questão que eu acho assim, uma questão que eu achei interessante, que há poucos meses o Jimmy Carter fez uma declaração sobre o crescimento da China em contraposição à estagnação dos Estados Unidos. Então ele fala assim: em quantas guerras a China entrou desde 1945, né? Ou 58? Quantas que os Estados Unidos entrou? Que os Estados Unidos, quer dizer, para ele, os Estados Unidos estaria perdendo economicamente porque investia em guerras, né? Basta lembrar que quando foi invadido o Iraque, o Bush levantou um orçamento de $1 trilhão para ir atacar o Iraque, né? Então, para ele colocava como um custo. Agora, de outro, a gente vê que a economia americana hoje gira em torno da guerra.
Quer dizer, a grande indústria americana hoje é a guerra, de armas, é bélica. Então, há uma contradição nessas duas visões dos próprios americanos sobre essa perda, essa decadência de liderança dos Estados Unidos no mundo, né? Caio, quando houve a Segunda Guerra Mundial e os campos de concentração, a eliminação dos judeus, depois que aquilo passou, as pessoas se perguntavam, mas ninguém gritou, ninguém se opôs. Está acontecendo a mesma coisa com Israel, com a Palestina. Com a Palestina, entende? E você vai para a Assembleia da ONU, todos os países aprovam uma resolução contra a guerra, todos, menos os Estados Unidos, e não acontece nada. Entende? Então, depois, todas as imagens que você vê dos Estados Unidos, todas, é uma tragédia. Poucos países são tão miseráveis hoje quanto os Estados Unidos. Aquelas pessoas todas dormindo na rua, morando em carro, comendo rato, e nada. Aqui no Rio, por exemplo, talvez em São Paulo também esteja ocorrendo a mesma coisa. O Jornal da Manhã, o RJTV, ele só fala de crime, é um crime atrás do outro, barricadas nos bairros, etc. É o engarrafamento da Avenida Brasil e o crime. É um crime atrás do outro. Aí eles pregam que tem que ter uma maior presença da polícia, etc. Mas se você for ver o Equador, o México e outros países latino-americanos, talvez até de outras regiões também, essa questão hoje, quem oferece o trabalho, né, o melhor emprego, só quem oferece emprego hoje é a milícia, o tráfico de drogas, esse pessoal que está conduzindo a economia na periferia das cidades. Não sei se eu estou exagerando, mas eu sinto que a questão não vai ser resolvida. Tem países que estão numa espécie de... O Rio de Janeiro é uma espécie de guerra civil, não declarada. Mas nos Estados Unidos também, né, Caio? Porque, vamos repetir Platão, não vou discutir Platão agora, mas lá no livro dele, As Leis, ele diz: toda guerra é uma guerra civil. E, nesse momento, eu acho que é muito precisa essa Desde Platão existe essa afirmação? Ele que afirma. Eu não sei se outro antes dele é possível. Muito bom. Mas eu queria fazer um comentário ainda sobre a questão citada pelo Benê. Me chama muito a atenção, Benê. Outro dia eu estava vendo na televisão um programa aí num canal qualquer discutindo empresários brasileiros e empreendedores. E aí estavam entrevistando dois jovens que abriram uma empresa que se transformou assim numa coisa monstruosa, né? E o que fazem esses dois garotos? Eles procuram sondar necessidades de mercado e aí eles acionam a China, compram esses produtos baratíssimos lá e fornecem àqueles que estão precisando desses produtos. Estão ganhando dinheiro, é uma empresa violenta, e isso está se expandindo. Quer dizer, em paralelo, a sensação, que já é uma sensação, inclusive, muito clara para nós, onde a China entra, destrói a indústria. Né? No mundo todo. Eu me lembro, por exemplo, indústria de brinquedos. O que virou indústria de brinquedos? E nós tínhamos, inclusive, no próprio Brasil, uma indústria de brinquedos forte. Você viu o que está acontecendo com a indústria automobilística? Os chineses estão destruindo a indústria automobilística europeia
e norte-americana, e vão destruir. Há a previsão de que no ano de 2030, no mundo, 30% da frota seja de marcas chinesas. Tá? Quer dizer, e aí você ouve uma conversa fiada, e até para entrar um pouco no tema do Pedro, que é conversa de economista, vendo isso, inclusive, como um ajuste necessário da economia, a questão da desindustrialização. Como é que se explica essa questão que está colocada hoje aí da necessidade da desindustrialização? Para mim, um ajuste oportunista, como o Pedro colocou, inclusive na fala dele, é um ajuste oportunista, né? Que está aí no discurso dos economistas, para tapar o sol com a peneira. Né? Mas, Pedro, é uma impressão minha, eu estou colocando isso para discussão também. Mas, Pedro, pelo que eu entendi da sua fala, e eu não vou falar nada de diferente também, mas eu gostaria de acentuar alguns aspectos que são fundamentais na sua fala, né? Porque realmente você me ensinou a ler historicamente questões relevantes para todos nós. Né? Então, quando você fala da economia política, você está falando de uma ciência que emerge lá na transição do feudalismo para o capitalismo, e é uma ciência que praticamente desaparece logo depois do surgimento do Estado burguês, pelo que você falou. Né? Quer dizer, e essa ciência, ela praticamente se desenvolve no âmbito do próprio combate, um combate que é dirigido contra as forças feudais. O tempo todo, né, os cientistas que estão, inclusive, produzindo aquilo que chamaram de ciência moderna, como é o caso do Descartes, que você tem uma análise maravilhosa sobre isso, o Galileu Galilei, como você colocou, né, e tantos outros, quer dizer, esses pensadores todos, eles estão tendo que enfrentar um combate sistemático contra a igreja, né? Contra a nobreza. Tá? Quer dizer, destruir da igreja, o poder político da igreja e da nobreza, essa ciência praticamente perde o seu foco. Tá? E aquilo que vai ser encarado naturalmente como uma permanência da economia, que é a economia do nosso tempo, não é. A economia do nosso tempo não tem nada a ver com a economia política. Né? A economia no nosso tempo é uma ciência de natureza apologética. Isso Marx também coloca claramente lá no pós-fácil da economia política. O Lukács vai, inclusive, discutir essa questão toda. Né? E o que nós vemos hoje, em nome da economia, esse tipo de ação extremamente reacionária, né, dos economistas. É pura ideologia, não existe ciência por trás disso aí. Como o próprio Marx coloca, a questão da verdade já não está mais em questão. Né? Ou melhor, a questão da verdade já não norteia mais a ação dos cientistas. Agora é a apologia do que é útil e necessário ao capital, a qualquer preço. Então, eu acho que a sua fala é importante nesse sentido. Economia política não tem nada a ver com a economia. Então, a economia não pode nem ser considerada como herdeira da economia política. Né? Então, acho que esse é um ponto importante da sua fala que eu gostaria de acentuar também. Gilberto, completando aí um pouco essa questão da diferença, né, entre economia política e economia, são dois momentos históricos. Né? Para começar, né, quando Marx põe no subtítulo do Capital a crítica da economia política, não tem nada daquilo que se interpreta, de analisar os erros da economia política. Muito pelo contrário. Né? Ele exalta a economia política, mas mostra que não é mais a sua época. Entende? Agora o mundo mudou. Entende? Então, por isso a crítica, quer dizer, fica excluído essa forma de elaboração da realidade, porque a realidade mudou, simplesmente.
Não é? Não é mais o mundo da economia política. E aí, evidentemente, o mundo da chamada economia, esse é um mundo, na verdade, que só pode ser contra o desenvolvimento, porque a concepção que se liga ao desenvolvimento é exatamente o marxismo, que mostra como ele é necessário, porque o seu desenvolvimento cria condições para uma transição para outra sociedade, necessariamente. Né? O capitalismo não para. Né? E aí os economistas entram exatamente para tentar deter esse desenvolvimento. Esse é o seu papel. Né? Aí você tem escola, tem a Universidade de Harvard, a Universidade de não sei o quê, americano, exatamente criando. Eu tenho vou chamar de grande, né? Porque não considerado por mim, mas assim considerado, o Samuelson, que é um economista americano. Ganhou Nobel, aquela história toda, e por cause. Né? Ele exatamente dizia que a ciência deles era a administração da escassez. Entende? O Delfim Neto vivia argumentando com essa escassez. Ele chamava de recursos escassos. Ou seja, o mundo não tem suficiente batata para alimentar João e Manuel. Né? Então, Manuel fica sem comer batata. Morre de fome, o filho morre de fome, etc., porque os recursos são escassos. E as consequências dessas concepções são graves, sabe, Gilberto? São graves, não são. Aqui a gente pode até tratar dessa maneira, mas elas são graves. Levam, por exemplo, a posição do império, que é preciso de destruir o máximo possível, que é o único papel dos Estados Unidos. Entende? Tem um historiador gaúcho que ele diz que naquela guerra do Japão contra a China, que a ordem dos soldados chineses era de matar todo mundo. Quem encontrasse, matava. Entende? Mulher, homem, criança, entende? Não importava. Ele diz que o número de pessoas trucidadas é por volta de 40 milhões. E isso leva a uma conclusão que eu gosto de fazer. Precisava de inventar o stalinismo, não é, criminoso. Tá? Para dar cobertura a tudo. No Vietnã, os Estados Unidos mataram por volta de 5 milhões de vietnamitas, quando a gente poderia pensar em termos capitalistas, muito pelo contrário, vamos aplicar a capital lá e vamos usar toda essa massa como trabalhadora, né? Que é o que a gente pode supor, inclusive, com relação a Israel. Por que Israel não usa, não paga os salários baixos aos palestinos para produzir a sua sociedade? Não tem mais isso. Isso acabou. Né? Esse capital não existe mais. Felizmente. É dolorosa uma fase de transição. É muito dolorosa mesmo. Né? Como, por exemplo, o Ofani, não precisa de lembrar, está na cabeça de todos nós, entende? O mundo está tribulado. A gente tem por volta de 50 milhões, 50 mil pessoas se suicidando anualmente nos Estados Unidos. Isso sem contar aqueles tiroteios que tem. Hoje mesmo, eu nem falei para o Não, eles só noticiam essas matanças quando é morta mais de 5 pessoas. Até 5 não é notícia na internet. Relevante. Não é relevante. Não é relevante. Não tem importância. Colegas, está aberto para comentários, perguntas.
Dúvidas? Elcio, por favor. O Pedro, bom, o Pedro Fani, o Elcio é um colega da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ele é da área de administração, ele participou, inclusive, da organização daquele evento de estudiosos marxistas que se realizou na UCDB, e ele tem participado das discussões no nosso grupo de estudos e pesquisas Cultura, Ambiente e Educação. Elcio, fique à vontade. Tá bom, professor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite ao professor Gilberto, cumprimentar todas e todos, e agradecer ao professor Pedro por todas as luzes aí que ele jogou nessa noite, nesse momento tão delicado que a gente vive e que traz até algumas esperanças para a gente. Obrigado, professor. Com certeza vamos todos dormir, pelo menos eu, muito pensativos com tudo que você colocou. Como você trouxe aí o assunto da China, eu recentemente vi uma postagem de um economista que eu acho que até você deve conhecer, que ele mora aí do lado da sua cidade, aí em Araraquara, né, o professor Ayrton Genari, professor da Unesp, e ele estava dizendo, né, olha, o Canadá, agora, a partir do dia 1º de outubro, vai taxar os carros elétricos em 100%. Os carros chineses, né? E aí ele dizia, e agora? Cadê o que os economistas vão dizer, né? Vão ter que recorrer a quem agora? Ao Marx? Enfim, né? Quer dizer, nesse sentido, eu começo, na verdade, há um tempo, né? Já vem um pouco carregando um sentimento de preocupação com a geopolítica, por conta de que o nacionalismo ele está voltando com tudo, né? E vocês estão falando aí da questão da China, na questão das guerras que estão sendo colocadas para a gente, e eu não sei se hoje, com todo esse avanço das forças produtivas, do trabalho objetivado, né? Eu acho que pensar o avanço das forças produtivas é a organização racional do trabalho, a divisão do trabalho, né? E ela já, acho que chegou até um certo ponto onde, né, a gente não consegue avançar mais por aí, e se avança na objetivação do trabalho, na criação das máquinas, como vocês estão bem colocando. E eu vejo que hoje as guerras estão sendo travadas, né? Elas não estão nomeando os verdadeiros atores das guerras. Porque a gente tem hoje, como o Marx fala de trabalho objetivado, a gente tem um soldado objetivado, que são, né, justamente essas novas máquinas de guerra, esses aviões não tripulados, etc., que estão indo para a guerra, né? E quem está pilotando essas coisas? Então, assim, você pilota um tanque de guerra, como é que chama aqueles aviões que vão e explodem? Me fugiu o nome, o drone. Então, quem está pilotando isso? Quem que está, né? A gente nem sabe se é a inteligência artificial que está fazendo isso. Então, eu acho que nós já estamos vivendo a terceira guerra, só não deram esse nome e não estão falando entre quem. Então, isso me deixa um pouco preocupado, porque, ao mesmo tempo que as forças produtivas podem levar contradições, as santas contradições, né, elas também são forças destrutivas, como bem vocês colocaram, né? Mas, enfim, são coisas bem complexas. E eu queria te provocar, professor, você está falando assim da China, de certa forma, com certo entusiasmo, né? De como que está posta também a luta de classe na China, porque senão aparece para a gente que a tecnologia, a força produtiva é o motor da história, e não a luta de classe, né? Então, nesse sentido que eu queria te ouvir, né? Como que está a classe trabalhadora, né, na sua organização,
como que você, de certa forma, está entendendo esse processo também, porque, por exemplo, aqui no nosso sul global, a gente vê muitas pessoas aqui no nosso, né, na nossa região, né, uma luta por uma melhoria na qualidade de vida, uma melhoria por conta até das possibilidades que a gente tem, né? Mas uma luta ainda por uma melhoria no trabalho assalariado. Eu não vejo a esquerda brasileira hoje levantando a bandeira do trabalho associado. Não vejo, né? E o Marx sempre, em vários momentos, né, ele disse, ó, o trabalho já foi escravo, o trabalho já foi servo, né, servil, o trabalho hoje é assalariado na grande parte do mundo, e o trabalho associado está aí como uma possibilidade. Né? Seria esse meu comentário, professor, de entusiasmo e de preocupação também com essa situação. Alguém quer falar? Eu preciso da palavra, mas na verdade, Elcio, com relação a essas questões, né, da classe operária, as diferenças de classe que ainda persistem e têm que persistir, né, num processo de transformação que é longo, a gente tem muitas relações, até porque existem até empresas americanas que funcionam nos Estados Unidos, na China. Então, você tem trabalho assalariado, etc. Só que tem o seguinte, veja, uma diferença fundamental. O que é o salário de um operário chinês que trabalha numa empresa americana? O que ele recebe? Entende? Dá para pagar, se a gente pensar, se ele fosse igual ao dos Estados Unidos, dá para pagar escola, medicina, e etc., e etc. Educação até o grau universitário, etc. Dá? Não dá. Entende? Mas na China dá. Então, o que é que está acontecendo lá? Está acontecendo, evidentemente, uma eliminação das relações capitalistas, das relações de classe. Né? E o movimento é necessariamente esse. Porque se as classes não são capazes mais de proporcionar o desenvolvimento, o progresso, entende? Não será a geração de novas classes na China que ocupará o lugar nessa transição. Não poderá ser. Necessariamente não poderá ser. Entende? Tem que ser, evidentemente, algo diferente historicamente. Necessariamente, porque essa piada, né? Vamos chamar de piada, né? Do meu amigo perguntar: você vê o operário lá na construção da ponte? Então é na China, entende? Algum tempo atrás a gente teve informação que estavam fazendo uma barragem simplesmente sem operário. Sem operário. Ou seja, você não tem o perigo de... A construção de uma barragem é perigosíssima nas condições do capitalismo. E se você elimina o operário, ele está trabalhando dentro de uma sala e movimentando máquinas, coisa que já existia na União Soviética. Por isso que na União Soviética era inimiga do capitalismo e tinha que acabar com ela mesma. Com a vitória da contra-revolução. Gente. Alguém que eu conheço muito intimamente, entende, presenciou na União Soviética, exatamente, um técnico numa sala com alguns computadores dirigindo sete hidrelétricas. Entende? Isso não se pode chamar de capitalismo. Por quê? Porque a gente poderia dizer, não, comporta existir no capitalismo, seria uma superexploração. Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa, é outra coisa diferente, entende? Já é um processo que o capitalismo não comporta, né? Porque exatamente ele retira o seu lucro dos operários. E a contradição é exatamente reduzir a quantidade de operários e como é que ficam os lucros. Vai tirar de quê? Vai tirar do dinheiro vagabundo que circula por aí, entende? Que não retorna à produção. Os dados do Dobó na era do capital improdutivo é de mais ou menos 15% a 20% do que retorna à produção, do que sai da produção e retorna à produção. Se você considera isso a um médio prazo, é simplesmente o fim dessa relação, porque, evidente, a acumulação não se reproduz mais como na forma capitalista. Ela sai da produção. Isso é um processo de transformação, entende? Não é nada, é uma tragédia para o mundo capitalista. Para nós é muito bem-vindo, entende? Agora, evidentemente que você tem situações, não é? E a gente sente, todos nós, que você tem, sobretudo entre a juventude, esse desespero atual que é votar em Milei, não é? Que é ter governos no mundo inteiro, exatamente, que estão numa posição, entende? De negação completa da sociedade. Negação completa da sociedade é um incômodo para as relações capitalistas, entende? Porque o capitalismo não se organiza mais na forma humana, na forma social. A sua organização já é algo estranho ao mundo social. Por isso mesmo que façamos armas. A arma é para quê? Para destruir, para matar. E que tem essa função que está realizando. Não é dedução da gente, dedução lógica. Está lá na sua prática. A minha filha me chama de otimista. É uma forma que os filhos se permitem brincar com os seus pais, né? Então, exatamente esse aspecto é que nenhum modo de produção se firmou senão num processo de luta. E é isso que a gente precisa de ter claro, sabe, Elcio? Esse aspecto. Se a gente analisa, como a esquerda analisa o mundo em que estamos vivendo da forma dos economistas, você não cria as bases para a luta teórica que se converte em luta de cada dia, entende? Contra essa barbárie, na verdade. Né? Se você fala de desenvolvimento econômico, essa palavra economia não significa absolutamente nada. Entende? Se a gente for traduzir por aquilo que ela realmente é destruição de forças produtivas. É a única coisa que eu encontro nessa palavra. Por exemplo, vamos ver uma expressão que os economistas usam, né? Política econômica. O que é política econômica? É você, evidentemente, ficar nesse papo da esquerda, sobretudo, que nos interessa exatamente falar mal da esquerda. Né? De que o governo podia fazer isso, poderia fazer aquilo, o governo não pode fazer nada. Entende? A realidade não tem nada a ver com o seu José Manuel ou Ricardo. Entende? Marx, em todas as suas obras, elas são escritas numa época em que os historiadores chamam a Inglaterra de era vitoriana. Marx jamais fala nessa figura. Para eles, o importante é a rainha Vitória, entende? Marx analisa o capital. Era
os atos dela são decorrentes da existência do capital. E assim para todos os ingleses. Ninguém fica de fora. Eu tenho um trabalho publicado pelo Gilberto sobre Darwin, que eu acentuo, sobretudo, a questão da domesticação. E palavras de Darwin. O meu ponto de partida é a domesticação. Ou seja, dá um caráter geral da transformação das espécies e tudo mais, mas a transformação que importa é aquela que o capitalismo realiza, a domesticação. É o boi que vai engordar segundo os critérios do lucro. É o porco que vai ter uma perna determinada, de um determinado forma, em função do lucro. Né? E assim para todos aqueles animais que servem à alimentação, né, que são produzidos capitalisticamente. Mas esse mundo não é mais constituído nessa forma. Felizmente está em transformação. Pedro, tem um colega que você também não conhece ainda, que é o Saulo. Ele é da Universidade Estadual de Mato Grosso, do campus de Juara, e ele quer fazer uma questão também. Fala, Saulo. Boa noite. Uma enorme satisfação poder ouvir o professor Pedro, assim como o Gilberto, né? Também os colegas. Eu fico muito feliz de poder estar aqui. Mas eu gostaria de ouvir do professor Pedro de Alcântara como o senhor enxerga essa chegada avassaladora das inteligências artificiais que tem provocado, né, uma nova... então, enfim, poderia chamar de uma outra revolução, né? Evidentemente que não é equitativa, né, para o acesso geral das pessoas, mas a gente sabe o impacto, né, que as IA têm provocado e também a dor de cabeça que ela tem dado ao mesmo tempo no campo das produções científicas, né? É isso que eu queria perguntar, professor Pedro. Muito obrigado, professor Gilberto. Ô, Saulo, é quase que uma brincadeira. Esse Benedito que você está vendo aí, que é meu amigo Benê, estava aqui em casa nos visitando com a mulher dele e tudo mais. E exatamente na hora da saída, eles já estavam na porta e a gente não parou de discutir o tempo todo que eles estiveram aqui, né? E aí pintou a inteligência artificial. Aí eu disse, o que provocou uma risada geral, né, deles, que o perigo da inteligência artificial era transformar a taxa de lucro praticamente em zero. Ou seja, todo esse papo aí a respeito do perigo entende? Tá aí. Os economistas estão em primeiro lugar, certamente, né? Porque nessas questões eles são os especialistas, entende? Ninguém pode discutir o que eles dizem. Mas é isso, entende? Ou seja, é uma manifestação muito avançada da sociedade, avançadíssima. E, evidentemente, não sobretudo, os jovens como eu, que já passaram dos 80 anos, não estão preparados para isso. Entende? Não é? É que para a garotada que vem aí, que está nascendo nesse mundo, que vai considerar isso natural. Como dizia o Bacon, a gente não consegue entender as pessoas quando ela diz não era como é que se pode viver, vou usar o celular, botar o celular lá no Bacon. Como é que a gente pode viver sem celular, entende? E vivia, não é? Entende? Então, vai por aí, tá bem? Pedro, agora acho que a gente podia encerrar. A criança já veio até dar boa noite para o pai. Tem uma Suzana aí, não sei se vai entrar, mas espero. Bom, oi, Suzana, tudo bem? O professor Pedro está perguntando
aproveitando, porque ele conhece quase todo o pessoal, sabe, Suzana? Então, nós temos outras atividades, nosso grupo de pesquisa e tal, por isso que eu estou apresentando algumas pessoas. E agora ele viu aí Suzana, falou, mas quem é Suzana? Se quiser se apresentar, Suzana. Boa noite a todos. Parabéns pela aula, professor. Eu estava aqui curiosa, porque eu medito muito sobre esse capitalismo e essa crise, né? Então, eu ainda estou em fase de elaboração de algumas questões, mas eu gostei muito da sua aula. Obrigada. Obrigada, professor Gilberto. Eu sou da história, professor. Tá, um abraço, Suzana. Silvia, estou vendo. Algum comentário, Silvia? Maria Cabrera? Eu acho que o Pedro coloca muito bem, né, uma questão que a gente vem discutindo, que é essa fase de decadência do capitalismo, né? Uma fase, infelizmente, extremamente difícil para nós que a estamos vivendo, né? E para toda a humanidade que está nesse período, né? A gente já brincou uma vez sobre isso, né? Quando estávamos juntos, né? Quiséramos nós estar vivendo na fase de ouro da outra sociedade, né? E não na fase de transição de uma sociedade decadente, ainda mais como a capitalista, né? Que traz um perigo imenso, né? A Afro me lembrou da questão da guerra, né? O Elcio, inclusive, lembrou da questão a guerra já está entre nós, né? E agora há pouco nós falamos dos problemas de né, secura, de falta de a temperatura estranha, né? E eu lembraria que essa também é uma das questões que nós vamos enfrentar com nesse período de transição, né? Porque no contexto da destruição das forças produtivas, o capital também está destruindo o ambiente, né? Isso que nós vimos esse ano no Brasil, o Brasil todo queimando, inclusive São Paulo, né? É inédito, né? E queimando não por um processo natural, entre aspas, ou por um processo provocado pelas mudanças climáticas, né? Que, enfim, várias vezes são levantadas como uma espécie de panaceia para todos os males, mas que a gente sabe que, na verdade, muito mais do que isso, é o capitalismo atuando no sentido de queimar mesmo forças produtivas, né? E com objetivos bastante claros, né? Diminuir a produção, em parte porque essa produção não tem destino, né? Forçar aumento de preços, né? Enfim, vários objetivos bastante complicados e colocando em risco, tanto quanto a guerra, né? A sobrevivência do planeta, a sobrevivência da humanidade, né? Essa é uma questão que eu acho que tem me preocupado muito, né, também nesse contexto, né? Porque ela está assim rápida. Isso também é muito rápido, né? Essas transformações no ambiente provocadas pela intervenção do capital também são muito rápidas, né? Também estão se alastrando muito rapidamente, sem controle,
né? E também para elas nós não estamos conseguindo nos organizar no sentido de estabelecer algum tipo de contraponto, né? Essa é a questão que eu colocaria, mais daquilo tudo que já foi colocado, que eu acho que é extremamente importante em relação a outros aspectos que a gente vem tratando sobre esse momento histórico. Obrigado, Silvia. Comentários? Não tem ninguém inscrito. Pedro, você gostaria de fazer seus comentários finais? Tá? Fanny? Eu não. Eu acho que tem tantos a fazer, né, Gilberto, que só na sequência mesmo dos nossos encontros que a gente vai acrescentando, enriquecendo a questão principal, né? Que é preciso, isso é necessário, é vital, né, para que o processo de transformação não seja abreviado, como o próprio Marx dizia, né? Abreviar as dores do parto, né? E só mesmo entendendo profundamente, né, esse processo que é possível fazer, com meias teorias e boas intenções, o mundo não avança. Bom, Pedro, eu gostaria muito de agradecer você, né? Possivelmente a gente vai explorar mais esse tipo de recurso em situações vindouras. Aqueles que compareceram pela primeira vez, agradecemos e convidamos já para que vocês participem de outras atividades do nosso grupo de pesquisa. Suzana, Maria Carolina, Oséias, falo por vocês que ainda se encontram aqui na nossa live, mas isso se estende a todos aqueles que estiveram aqui. Muito obrigado mesmo. E esse material vai ser colocado à disposição de vocês. Eu passo informações em seguida. Amanhã mesmo eu já informo como que vocês poderão acessar esse material. Gilberto, uma última questão para o Pedro em cima dessa fala, só para provocá-lo. E como abreviar as dores do parto? Porque essa é a nossa grande, acho talvez a nossa grande dúvida nesse momento histórico, né? As nossas organizações não têm conseguido responder a esse processo, até porque você falou uma coisa, você tocou numa coisa importantíssima, né? A mudança na forma de organização do processo de trabalho, né? Muito diferente do momento histórico que o Marx viveu, quando os trabalhadores estavam agrupados, quando existia a fábrica, quando existia a indústria. Quer dizer, os trabalhadores estavam ali próximos. Hoje nós não temos mais isso, né? Muito pelo contrário, nós temos os trabalhadores, nós temos muito mais trabalhadores, mas os trabalhadores estão espalhados, né? Então, quer dizer, totalmente desarticulados, e a gente não vem encontrando formas de rearticular os trabalhadores, né? Não digo nem classe operária, porque não é mais classe operária, você tem toda a razão, mas são trabalhadores, né? E aí? Bem, eu acho é uma ideia, tá? Essa precisa de muita coisa para desenvolvê-la. A gente está vivendo o prenúncio de uma nova sociedade mesmo, né? Quando Marx chamava essa parte dos trabalhadores
que passam a fazer bico aqui. Bico é trabalhar um dia, não fazer nada no resto do mês, às vezes. Entende? E uma forma de liberação do trabalho. Burguês. Entende? Ou seja, essa forma de trabalho não encontra mais, não tem mais consistência mesmo, entende, Silvia? Não é? Então, a gente tem uma massa no mundo, nós somos 7 bilhões e não sei quantos de seres humanos. Se a gente for contar exatamente aqueles que estão na produção industrial, por exemplo, ou agrícola, mas industrial, na verdade, é uma parte ínfima da sociedade, ínfima mesmo. Ou seja, tem que partir para outra. E, evidentemente, entender essas questões como positivas é um passo muito importante, entende, Silvia? Porque eu fui quase que agredido no Rio, morava lá ainda, né? Quando eu levantei a questão do desemprego nessa ideia de Marx, de liberação do trabalho. Foi a maior besteira da minha vida falar isso em público. Porque, não, o pessoal mais jovem me apoiou, mas o pessoal da mesa quase que, sei lá, fez o quê. Então, é doloroso, evidentemente, porque não tem nem o mínimo de condições de sobrevivência, que é o que está ocorrendo. E, por isso, o império quer destruir ao máximo, quer destruir gente para não criar caso. Né? Tem muita gente no mundo. Lá o militar americano, por sinal preto, né? Que é o comandante-geral das Forças Armadas americanas, disse que o que estão chamando de guerra da Hungria, da Ucrânia, que não é guerra coisa nenhuma, entende? É uma bênção. Quando você tem uma manifestação dessa, a gente precisa de mostrar às pessoas o que, de fato, está ocorrendo nesse nosso mundo. E aí eu acho que é uma forma de abreviar as dores do parto, né? Ter mais gente consciente do que, pelo menos, não pode aceitar como natural. Né? E aí a gente teria, por exemplo, nos Estados Unidos, uma diminuição radical do número de suicídios, ou de votantes na Argentina que votam em Milei, que não é o nada, porque é o nada absoluto. Entende? A gente vai chamar de fascista, nazista, etc., etc. O enquadramento nessas posições, no caso do Milei, é até um pouco insuficiente. Entende? Não é suficiente para entender o que é esse governante. Ele é resultado exatamente de uma nação, entende, que se encontra num estado em que a única coisa que é possível é passar para outra. Não tem outro caminho. Aliás, o mundo está todo assim, mas tem partes que estão mais desenvolvidas para exatamente mudar o caminho da história, né? Tomar outro caminho. É o que eu penso. Algum comentário mais? Não, deixa eu dormir em paz. Tá bom. Bom, gente, então, muito obrigado por hora para todos, tá? E até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. É tão bom ver gente nova, né? Poxa, Valeu. Boa noite, gente. Tudo de bom para vocês. Tchau. abraço, gente. Tchau. Obrigada. Obrigado, Obrigada, professores. Pedro. Obrigada, Fanny. Gilberto, valeu.